Romanos 12, 1, 2 e 9. A palavra diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Feche seus olhos. Paizinho, fala conosco. Precisamos do teu Espírito para compreendermos o texto e da graça do Senhor para aplicarmos o texto em nossas vidas. Que a gente possa viver isso aqui que Paulo ensina para cada um de nós, para apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, apresentando o nosso culto racional, mas também deixando o Senhor transformar a nossa mente, para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não esquecendo de amarmos o Senhor com um coração sincero, sem hipocrisia, detestando o mal e nos apegando ao bem. Nós oramos para que essa palavra possa fazer sentido em nossas vidas hoje e nós compreendamos, Pai, a Tua vontade através dela. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Na quinta-feira nós falamos sobre intimidade com Deus. Eu gostaria de continuar falando sobre isso. Na quinta nós falamos sobre a intimidade ser uma âncora que fixa os nossos olhos naquilo que é importante. E eu gostaria de falar hoje sobre essa intimidade que continua sendo uma âncora, que fixa os nossos olhos no nosso propósito e na nossa missão. Então o tema de hoje é a intimidade, uma âncora que fixa os nossos olhos no propósito e na missão. Eu gostaria de ler novamente a frase que lemos na quinta-feira. Ela se encontra num livro chamado O Retorno do Filho Pródigo, de um autor chamado Henry Nouwen. Ele disse: quanto mais eu fujo do lugar onde Deus mora, menos posso ouvir a voz que me chama de amado. E quanto menos ouço essa voz, mais emaranhado me torno nas manipulações e jogos de poder do mundo. Amém? Vou ler de novo. Quanto mais eu fujo do lugar de onde Deus mora, menos posso ouvir a voz que me chama amado. E quanto menos ouço essa voz, mais emaranhado me torno nas manipulações e jogos de poder do mundo. Basicamente, quanto mais perto de Deus estamos, menos a gente ouve o mundo. Quanto mais longe de Deus estamos, mais a gente ouve o mundo. Quanto mais perto de Deus eu estou, menos o mundo me controla. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais eu sou controlado pelo mundo. Quanto mais próximo de Deus eu estou, menos o mundo me interessa. Quanto mais longe de Deus eu estou, mais o mundo se torna interessante e atrativo para mim. Paulo aqui aos Romanos, ele ensina que nós precisamos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é? No início do ano falamos sobre isso, para entrarmos no 2021 aí, de uma forma santa, nos sacrificando todos os dias ao Senhor. O sacrifício supremo foi feito na cruz, não é? Mas nós somos chamados a uma vida de santidade, e isso é um trabalho conjunto entre nós e o Espírito Santo. A salvação, ela vem do Senhor para nós, a adoção vem do Senhor para nós. Nós somos justificados quando a gente aceita a Jesus, mas a santificação ela é um processo que precisa acontecer com um trabalho de cooperação. Nós nos esforçando para apresentarmos os nossos corpos a Deus de uma forma santa, com esse sacrifício que é vivo, não é um sacrifício morto, mas também, não é, nós entregando ao Senhor a nossa mente para que Ele possa transformá-la e nós possamos então viver uma vida agradável, boa e perfeita aqui nessa terra. Jesus nos promete vida e vida em abundância, e ela só vem para nós através desse entendimento correto de quem é o Senhor e de como nós precisamos nos posicionar diante desse Senhor. Entregar a nossa mente, além do nosso corpo, é vital. Só assim nós saberemos qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão. Eu gostaria de pensar um pouquinho a respeito disso com vocês nessa manhã, porque muita gente faz da sua missão o seu propósito e o seu propósito a sua missão, e muitos pensam que trata-se da mesma coisa, e nós precisamos aqui desmistificar isso e também trazer um entendimento correto do que é um propósito, o que é uma missão. O propósito é, para cada um de nós, o mesmo:
nos relacionarmos com Deus, amarmos a Deus, honrarmos a Deus, adorarmos a Deus e glorificarmos a Deus. E o que é a missão? A missão é o nosso chamado. Temos uma missão conjunta e que é uma para todos nós, que é o ID. Jesus nos chamou a todos para irmos e fazermos discípulos, amém? Mas temos chamados completamente diferentes e que são complementares, porque cada um de nós tem um ou mais dons que são diferentes e são usados para a glória de Deus, para o crescimento da sua obra e para a expansão do seu reino. Então, o nosso chamado temos que nos relacionar com Deus. Fomos criados para isso e Jesus morreu na cruz para isso, para religar o homem a Deus. Religião significa justamente isso, religar o homem a Deus. Mas a religião, por causa das suas regras, dos seus ritos, do seu legalismo, ela falha. Mas o Senhor lá na cruz, Ele não falhou. E Ele conquistou para nós tudo o que a gente precisa, para estar perto de Deus, para poder entregar o nosso corpo todos os dias como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Jesus fez isso uma vez lá na cruz. E por causa disso, hoje nós temos condição de diariamente trabalharmos a nossa santidade através desse processo. Amém? Mas também nós sabemos que estamos aqui e depois de entendermos esse processo de estarmos constantemente nos relacionando com Deus, nós precisamos aí trabalhar com e para Ele, amém? E aí entra a nossa missão, que é o nosso chamado. Deus tem colocado dons nas nossas mãos, talentos, aptidões, e nós precisamos deixar Ele nos usar para que Ele faça a obra dEle através de nós. E cada um de nós, como partes desse corpo, vão contribuindo para que esse puzzle fique completo. E a gente, como um corpo, vai andando e se desenvolvendo, não é mesmo? Porque somos um organismo vivo, pedras vivas que completam um edifício para a glória do Senhor. O propósito de cada um de nós é adorarmos a Deus, honrarmos a Deus, amarmos a Deus, nos relacionarmos com Ele. Mas cada um de nós tem uma missão que é a mesma, o ID, mas fazendo diferentes coisas para que as pessoas sejam alcançadas e Deus possa cumprir aquilo que Ele quer nessa terra, que é a salvação de toda a humanidade. Amém? Então a nossa missão, usar os nossos dons, os nossos talentos a serviço da obra do Senhor, até o resto da nossa vida. O cristão não se aposenta, nós continuamos no nosso propósito, amando a Deus, e continuamos na nossa missão até o final dos nossos dias, porque Deus sempre vai dar oportunidade para que a gente faça isso. Mas o que a gente não pode fazer é esconder os nossos talentos, enterrá-los, não é? Não deixar Deus nos usar com aquilo que Ele deseja para que a gente possa ser efetivo. Deus dá dons para cada um de nós e Ele espera que a gente utilize cada um desses dons. A Bíblia fala que nós precisamos entregar o nosso corpo, mas também a nossa mente. Porque quanto mais parecido com Deus eu sou, menos o mundo vai fazer sentido para mim. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu deixo-me controlar pelo mundo, pelas ideologias do mundo, pelo pensamento do mundo, pelos desejos do mundo, menos parecido com Deus eu serei. Menos eu desejarei estar com o Senhor. Menos as coisas de Deus me atrairão. Se nós formos olhar para a Bíblia, Paulo fala em Colossenses 2 que nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Mas só pensa nas coisas que são do alto quem já está ligado com o alto através de Deus. Se nós não estivermos próximos de Deus, a gente não pensa nas coisas de Deus. Se a gente estiver longe de Deus, nós não pensaremos nas coisas que Deus pensa, nas coisas que agradam ao Senhor, naquilo que é importante para Ele. Agora, se eu estou perto, aquilo que agrada a Ele vai me agradar. Aquilo que Ele pensa, eu pensarei. Aquilo que atrai o seu coração, me atrairá. Aquilo que o glorifica será um objetivo na minha vida e será alvo da minha atenção. Só se a gente estiver próximo é que a gente vai ter condição de pensar naquilo que Ele pensa, naquilo que é do alto. Nós morremos e a nossa vida já está escondida nele, diz o mesmo texto de Colossenses, juntamente com Cristo. Então preste atenção, somente se você se achegou ao Senhor através do sacrifício da cruz, é que você tem condição de pensar naquilo que é do alto. Se você ainda não está nesse processo, você vai continuar pensando nas coisas que são aqui da terra. E as coisas que são da terra, elas vão atrair cada vez mais o seu coração para que você viva longe do Senhor e próximo das coisas do mundo.
Por isso que Tiago fala que nós somos atraídos e enganados pelos nossos próprios maus desejos, não é? Então nós temos que ter esse encontro com o Senhor, essa intimidade com o Senhor, para que aí nós sejamos atraídos para Ele, e o nosso coração seja atraído para as coisas dEle, os nossos pensamentos para aquilo que agrada a Ele, amém? Nós vemos, porém, não é, que nós precisamos fazer muitos ajustes nas nossas vidas, e esse processo de santidade e santificação, ele depende de nós também, como eu falei, com a ajuda do Espírito Santo. Então eu tenho que cuidar com o que eu vejo, eu tenho que cuidar com aquilo que eu escuto, eu tenho que cuidar os ambientes que eu frequento, eu tenho que cuidar com aquilo que eu falo, não é? Porque se eu já morri com Cristo, agora as coisas que eu falo, faço e penso precisam se adequar com as coisas do céu. E nós precisamos fazer isso todos os dias, não é uma vez por ano, não é no dia 1 de janeiro somente, é todos os dias. E quando a gente está próximo do Senhor em intimidade, a gente passa a entregar tudo a Ele. Não só, não é, o nosso corpo, não só a nossa mente, mas também o nosso tempo, as nossas finanças, aquilo que a gente considerava como prioridade, agora a gente considera como perda, porque a gente quer ver a expansão do reino e a glória do Senhor iluminando toda a terra. Amém? Lucas 22, 42 nos mostra a oração de Jesus, dizendo: Pai, faz a tua vontade e não a minha. Imagina se Jesus parasse na primeira parte dessa oração, quando ele falava: Pai, passa de mim esse cálice. Se ele parasse por aí e Deus atendesse, eu e você não estávamos aqui. Não haveria cruz, não haveria sacrifício, não haveria Calvário, não haveria o Gólgota, não haveria o perdão dos pecados. Mas ele não parou nessa parte, ele foi até o fim. Ele falou: passa de mim esse cálice se for possível, contudo, faça a tua vontade. E Deus atendeu a oração e fez realmente a vontade dele. E Jesus foi para a cruz, e lá ele morreu. Por isso eu e você hoje estamos aqui, você que está em casa também está aqui, não é? Com a possibilidade de hoje ser salvo por causa daquilo que Jesus fez na cruz, o sangue derramado que nos comprou para o Senhor. Quando a gente está próximo dele, íntimos dele, a gente começa a se parecer com ele. Isso é verdade, não é? Quando você está próximo de uma pessoa, você acaba pegando o jeito da pessoa, não é? Eu sou paranaense, eu sou brasileiro lá do Paraná, e eu fui para Porto Alegre para jogar e para estudar. E Porto Alegre fica, para aqueles que não sabem, no estado do Rio Grande do Sul, e eles falam um pouco diferente de nós paranaenses, o sotaque é diferente. E eu tinha pouco tempo lá, eu já estava falando igual gaúcho. Eu voltei para visitar os meus pais, fui falar com os meus amigos, e eles falaram: Ih, já voltou falando diferente. Porque a gente acaba absorvendo a cultura do lugar que nós estamos, é ou não é? A gente veio aqui, nós somos brasileiros, portugueses, madeirenses, nós acabamos pegando um pouquinho da cultura também, não é? A gente acaba misturando um pouquinho as coisas. Eu morei 8 anos em Portugal, já estou há 10 aqui em Gerson, no meio da comunidade portuguesa, uso alguns termos que são portugueses, não são brasileiros, não é? Gosto da comida portuguesa. Quanto mais tempo a gente passa com Jesus, é da mesma forma, mais a gente fala como Ele, mais a gente age como Ele, mais a gente pensa como Ele, mais a Bíblia está dentro de nós e a gente não é mais como costumávamos ser. É isso que o texto fala a respeito de mudarmos e transformarmos o nosso entendimento. A metanoia, que é essa mudança de mente, precisa acontecer. Se eu sou um cristão e eu continuo agindo, falando e pensando como eu pensava, agia e falava antes da conversão, alguma coisa está errada. Nós temos que, como o inglês fala, blend in, nós temos que, não é, nos deixar moldar pelo Senhor e as coisas dele sendo absorvidas por cada um de nós. A gente vai assimilando essas coisas e a gente vai sendo transformado. A gente entrega o nosso corpo e a nossa mente, e o Senhor vai fazendo o resto. Você já pensou um pouquinho a respeito de como você foi mudando ao longo dos anos? Nós que somos cristãos, às vezes as pessoas pensam, elas perguntam, como que foi esse processo? Quando você deixou de fazer isso? A minha resposta sincera é, não sei, simplesmente fui deixando. Poucas coisas eu me lembro que foram assim instantâneas, que eu decidi, ou que foi um milagre instantâneo que eu parei de fazer.
Muitas coisas foram um processo que eu nem sei quando, né, ele se findou, se é que se findou. Quando começou eu sei, quando eu aceitei Jesus, mas as coisas elas foram acontecendo e eu fui deixando certas práticas, pensamentos, ações, palavras, certos costumes, certas preferências, certos desejos, com o decorrer do tempo, não é? Não tenho sinceramente uma resposta exata. Quando? Não sei, só sei que foi, só sei que aconteceu. Por quê? Porque eu fui absorvendo as coisas de Deus e eu fui me entregando cada vez mais. E eu acredito que isso aconteceu com você também, com todos nós que estamos aqui na igreja, com você que está em casa, passamos por esse processo. E Deus foi se manifestando através de nós. Nós vemos que Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele controla todas as coisas. E Ele também tem planos para cada um de nós. E os planos que Ele tem para nós são muito melhores do que nós próprios temos para nós, não é? A Bíblia fala, por exemplo, em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. É tremendo a gente poder se entregar a um Deus que sabe os planos que tem a respeito de nós. Não é? Nós que somos pais, muitas vezes a gente não tem resposta para os filhos. Não é? Os filhos perguntam, olha, diante dessa pandemia, por exemplo, o que vai ser o dia de amanhã? A gente fala, não sei. O que vai acontecer mês que vem? Não faço a mínima ideia. A gente vai conseguir ir para o Brasil esse ano? Esperemos que sim. Não é? Não são muitas vezes respostas concretas. Aí a gente olha para um texto como esse e a gente tranquiliza o nosso coração. A gente sossega, porque Deus tem planos que são concretos e Ele sabe já a resposta, o fim antes do começo. E isso deixa a gente mais tranquilos, deixa a gente mais calmos, deixa a gente mais confiantes, não é mesmo? E a gente pode exercer a nossa fé e continuar a nossa vida, sabendo que Deus tem tudo sob controle. Ele já sabe, porque Ele já conhece os planos que Ele tem para cada um de nós. Então a gente pode se entregar, a gente pode oferecer o nosso corpo, a gente pode oferecer a nossa mente, deixar Ele nos transformar, porque Ele já sabe tudo aquilo que vai acontecer. E olha o que Ele diz, são planos que dão esperança e futuro. Amém? Isso pode tranquilizar os nossos corações, ainda mais em momentos como esses que nós estamos vivendo. Para nós fazermos aqui um resumo, nós nos relacionando corretamente com Deus, nós vamos conseguir nos relacionar com as pessoas. É um relacionamento vertical que nos proporciona um relacionamento horizontal. O contrário não é verdadeiro. Se eu só me relacionar bem com as pessoas, não vai me levar a me relacionar bem com Deus. O contrário, sim. Se eu conseguir me relacionar bem com Deus, em intimidade, amando a Deus de uma forma não fingida, não de uma forma falsa, como diz o verso 9, eu vou conseguir fazer isso com as pessoas. Propósito e missão. A missão não vem antes do propósito. O propósito é, eu amo a Deus, consegui fazer a missão amando as pessoas, servindo elas. Agora, se eu só amar as pessoas e servir elas, não quer dizer que eu vou conseguir cumprir o meu propósito. Amém? Nós temos que entender isso. Essa transformação, ela acontece diariamente. Diariamente, a gente se entrega e a gente vai sendo transformado. A gente se entrega, a metanoia vai acontecendo e a gente vai vivendo aquilo que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é a vida e a vida em abundância? É a gente viver esse perfeito propósito do Senhor, esse perfeito chamado do Senhor, é a gente viver a vontade dEle na nossa vida, que é boa, perfeita e agradável. Não é diferente disso. O que é a vida abundante que Jesus prometeu? A gente conseguir cumprir propósito, cumprir missão, e a gente deixar Ele fazer com que a vontade dEle na nossa vida seja realmente o centro e o querer da nossa existência. E aí sim, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, vai fazer com que a gente viva uma vida em abundância nesse mundo. Não sei se eu me fiz entender, mas basicamente é isso, não é? Tem tanta gente correndo atrás dessa vida abundante. Onde está a vida abundante que Jesus prometeu? Cadê a vida abundante que Jesus prometeu? E a pergunta que fica é, você tem dado esses passos necessários? Se entregado diariamente como um sacrifício vivo, santo e agradável, e deixando Ele mudar a sua mente, para que você viva de uma forma boa, perfeita e agradável à vontade dEle?
Se sim, está aí a sua vida abundante, que não está isenta de dificuldade, não está isenta de más notícias, não está isenta de surpresas, muitas vezes desagradáveis, não está isenta de tentações, não está isenta, não é? De nós termos situações que nós precisamos lidar diariamente, que nos tiram da nossa zona de conforto. Mas o certo é que cada vez que a gente pisa fora da nossa zona de conforto, mais a gente expande a nossa zona de conforto. Se eu dou 2 passos além da minha zona de conforto, a minha zona de conforto se tornou 2 passos maior do que ela costumava ser. Se constantemente eu estou saindo da minha zona de conforto e sendo desafiado por Deus, mais eu ficarei confortável diante de situações que antes me deixavam desconfortáveis. A gente vai ampliando a zona de conforto à medida que a gente vai saindo da zona de conforto. É assim mesmo. Repare, o verso 9 aqui, ele diz que nós precisamos nos relacionar com Deus, melhor dizendo, e com as pessoas, com um amor que não é falso, que não é hipócrita, que não é fingido, que é um amor sincero. Por que isso? Porque gato escaldado tem medo de água fria, não é? E Deus conhece o seu povo. Quantas e quantas vezes na Bíblia nós lemos frases e versículos do tipo: me honrava com os lábios, mas o coração estava longe de mim. Deus falava isso a respeito dos israelitas, mas também Deus fala isso a respeito de muito cristão hoje em dia. Me honra com os lábios, talvez na igreja, talvez no domingo, não é? Talvez na frente dos outros, talvez até no seu momento de oração, numa hora de dificuldade e de desespero, mas o coração está longe. O amor precisa ser não fingido, não só para com as pessoas, principalmente para com Deus. Se o amor for verdadeiro para com Deus, será muito mais fácil o amor ser verdadeiro para com as pessoas. Agora, se eu tenho um amor que é falso, hipócrita para com Deus, certamente o meu amor para com as pessoas será mais hipócrita ainda. Olha o que 1 João 4,20 diz: se dissermos que amamos a Deus e odiamos nossos irmãos, somos mentirosos. Uma coisa leva a outra. Então esse amor precisa ser um amor não fingido, um amor verdadeiro. O amor é o sistema circulatório de todo o nosso corpo espiritual. Não é uma frase interessante? O amor é o sistema circulatório de todo o nosso corpo espiritual. Se esse sistema funcionar bem, tudo estará em ordem e harmonia. Por isso, o amor deve ser honesto, não hipócrita, humilde, não orgulhoso. É preciso a gente saber se colocar no lugar do outro, entender a dificuldade do outro, saber ajudar o outro, estender a mão para o outro. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver perto do Senhor, íntimos do Senhor. Por quê? Porque essa intimidade, lembra, é uma âncora que fixa os nossos olhos aonde? No propósito e na missão. E a gente não tira isso da mente, sabendo que o propósito é se relacionar com Deus para que a missão seja cumprida abençoando vidas. E aí eu consigo amar as pessoas, porque eu sei que Deus tem um plano para elas. E aí eu consigo ajudar as pessoas, porque eu sei que elas interessam para Deus. E aí eu posso me importar com as pessoas, porque eu sei que elas são importantes para Deus. E uma coisa vai levando a outra. Nós precisamos amar de uma forma verdadeira. Por isso que Paulo fala que o amor deve ser não fingido. Um amor realmente sincero, sem falsidade, sem desonestidade. Nós temos que conseguir nos relacionar com Deus para conseguir nos relacionar bem com as pessoas. Relacionar com as pessoas todo mundo consegue. Bem é que é a questão, não é? Bem é que é a questão, porque nós somos peritos em fazer uma análise errada a respeito da nossa vida. A gente acha que a gente é bonzinho o tempo todo. A gente acha que a gente é inteligente o tempo todo. A gente acha que a gente é melhor que o outro o tempo todo. A gente acha que a gente é respeitoso com todos o tempo todo. É ou não é? E muitas das vezes a gente não é nada disso. Mas íntimos de Deus, a gente consegue ter mais certeza de quem nós somos. E aí nós nos posicionamos no lugar correto para abençoar as pessoas. Amém? Esse amor, então, precisa ser um amor sem máscara, sem nenhum tipo de engano, sem mentira alguma. Se colocar no lugar do outro, como o inglês diz, nos colocarmos nos sapatos dos outros, não é? É essa empatia que é necessária. Porque se a gente não conseguir ter esse tipo de empatia, principalmente dentro dessa família da fé,
onde todos exercendo os seus dons e talentos são parte desse conjunto orgânico que vai crescendo, como que a gente vai conseguir lidar com as dificuldades que vão bater a nossa porta daqui uns tempos? Porque não se engane, no Ocidente a igreja não está ainda sendo perseguida, um dia ela será. Não se engane, nós talvez não enfrentemos uma oposição muito acirrada, que seja visual, né, ou visível, mas um dia vamos enfrentar. E se a gente não estiver pertinho um do outro, como é que a gente vai lidar contra isso? Como que a gente vai lidar contra as hostes da maldade? Como que a gente vai lidar contra as potestades, os principados que tentam levar as pessoas para o inferno, cometendo suicídio, se enfiando nas drogas, nos vícios, na prostituição, na pornografia? Se a gente não estiver um perto do outro, como é que a gente vai conseguir lidar com tudo isso? Amós diz, capítulo 33, verso 3, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eu e você temos que amar a Deus e usar os nossos dons e talentos em conjunto, de acordo, respeitando. Deus deu uma coisa para mim que não deu para você, mas Ele deu para você o que Ele não deu para mim. E eu tenho que estar contente com isso. Amém? Sem ciúme, sem inveja. É um amor que vai contribuindo para o crescimento geral. Porque os dons eles são dados para a edificação do corpo. E nós precisamos nos certificar de que o corpo está sendo edificado quando estamos utilizando os nossos dons. Porque tem gente que usa dons de maneira egoísta. Tem gente que usa dom para aparecer. Tem gente que usa dom sem amor verdadeiro para com Deus e para com o povo. Tem gente que usa dom para ganhar dinheiro. Nós vimos na quinta-feira, o verso final da pregação da quinta foi o verso que as pessoas falam, Jesus, mas nós profetizamos, nós expulsamos demônio. E aí Jesus falou, eu não conheço vocês. Não tinha intimidade entre eles. Mas eles estavam utilizando os dons deles. E muitas vezes a gente utiliza de uma forma que não é benéfica para o reino. Não é isso que Deus quer para todos nós. Romanos 13, 8, Paulo diz assim, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama, seu próximo tem cumprido a lei. Amém? A gente não pode dever nada para os outros. Dinheiro, não pode dever. Não podemos dever nada. Precisa perdoar, vai lá e perdoa. Precisa pedir perdão, vai lá e pede. Não podemos deixar nada para depois. Temos que pagar as nossas dívidas, andarmos em honestidade e integridade. Mas a gente tem que ser devedor de amor. Quanto mais eu amo, mais eu devo amar. Quanto mais eu amo, mais eu tenho condição de amar. Eu entreguei amor, mais amor eu tenho ainda para entregar. É como uma semente que não pode ser comida, ela tem que ser plantada. Porque a semente, se eu comer, não mata a minha fome. Mas se eu plantar, ela vai dar mais condição de eu ter o que comer. Não é verdade? Jesus sabia aquilo que estava falando. E ele fala, se o grão de trigo não cair no solo, fica ele só. Mas se ele cair, dá muito fruto. E a gente tem que entender que essa semente é esse amor que precisa ser plantado, dado, não é? Disponibilizado cada vez mais. E não ficar pensando, eu já fiz muito, eu não tenho mais nada o que fazer. Temos sempre o que fazer. Como eu falei, crente não tem aposentadoria. Quanto mais a gente ama, mais a gente vai amar e mais a gente deve amar. Somente quando a semente cai na terra é que ela se multiplica. Para nós partimos aí para a finalização dessa palavra. Eu gostaria de dar um exemplo prático da Bíblia. E eu gostaria de falar sobre Moisés. Para nós vermos um homem que entregou o corpo, entregou a mente e deixou-se transformar ao ponto de ser tão íntimo de Deus que pôde cumprir a sua missão aqui nessa terra. Ele entendeu o seu propósito quando ele conheceu a Deus naquele encontro lá na sarça, lá no Monte Horebe. E aí ele se deixou levar por esse Deus para que a missão dele de libertar o povo de Israel da opressão e cativeiro do Egito pudesse realmente acontecer. Nós vemos, por exemplo, Moisés e os seus irmãos israelitas. E quando nós pensamos sobre isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão. De todos eles, qual era o mais improvável de conhecer a Deus, entender Deus e se entregar a Deus? Todos eram israelitas, não eram? Mas diferente dos israelitas que moravam no Egito, Moisés, ele foi profundamente moldado pela cultura egípcia. Os israelitas viviam na terra de Gozém, eles eram escravos no Egito, não é?
Mas eles ainda tinham seus direitos preservados. Eles ainda podiam ter a sua religião judaica, eles ainda podiam comer a comida que eles sempre comeram, eles podiam conviver entre eles, na comunidade deles, mais ou menos como nós aqui de fala portuguesa em Jersey. Nós vivemos dentro de uma cultura, mas nós somos uma cultura também, não é? Nós temos os nossos próprios cafés, os nossos próprios restaurantes, os nossos próprios shops, as nossas comidas, nós temos a nossa língua que está preservada, nós podemos exercer a nossa religião e o nosso direito de fé. Eles lá também tinham tudo isso, então de alguma forma eles conheciam a Deus, eles ainda tinham um pouco de contato com Deus. Moisés, pelo que a gente olha aqui na Escritura, não tinha nada disso. Ele foi criado dentro da casa de Faraó, no palácio, talvez para suceder Faraó um dia. Então ele estava realmente absorvido por aquela cultura, totalmente diferente da cultura dos israelitas, não é? Ele falava uma língua diferente, ele aprendeu coisas diferentes. Os deuses que ele conhecia não eram o Deus de Israel. E nós vemos esse contraste mais claro ainda quando a gente olha para a Escritura e a gente vê que os israelitas conheciam a Deus porque eles clamavam a Deus para que Deus pudesse libertá-los dessa escravidão. E Deus fez isso, ele ouviu a oração do povo. Então o menos provável de se entregar a Deus talvez fosse Moisés mesmo. Mas foi aquele que sentiu que Deus o estava chamando para libertar o povo. E ele tentou fazer isso sem intimidade, sem relacionamento. Ele tentou fazer isso sem conhecer a Deus. E aí ele foi e apartou uma briga e acabou matando um egípcio. Ele pensou que tinha feito uma grande coisa. Ele livrou um israelita de um egípcio. Falou, talvez foi isso mesmo que Deus falou para mim fazer e eu estou fazendo. E tive sucesso. No outro dia, ele foi apartar uma briga entre dois israelitas. E um deles falou, meu amigo, quem você pensa que você é? Você acha que nós não vimos o que você fez ontem com o egípcio? Quem chamou você para fazer isso? O que você está pensando? E aí ele ficou com medo, ele fugiu. 40 anos no deserto. E um dia ele teve um encontro. Lá no Monte Horebe, a sarça ardendo e Deus falando com ele. E naquele dia, ele foi transformado. E daquele dia em diante, ele passou a entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Muitas vezes ele não queria fazer, muitas vezes ele não concordava muito, mas ele entregou, e ele foi, e ele fez. Ele entregou a sua mente para ser transformada. Ele passou a ver o propósito dele e também a missão dele. E ele começou a amar a Deus, e ele começou a glorificar a Deus, e a adorar a Deus, e a honrar a Deus. E aí ele continuou a peregrinação dele para conseguir chegar na sua missão. E aí ser efetivo e eficaz na sua missão. E aí ele foi libertar o povo de Israel da forma correta. Deus falou para ele, vai lá, fala com o faraó, vai acontecer isso, isso e aquilo. E foi o que aconteceu, eles saíram de lá, não ficou uma unha. E aí eles peregrinaram pelo deserto. E ele foi sempre fiel a Deus. Ao contrário daquele povo que até conhecia a Deus e orou para sair de lá, mas que ao mínimo problema e à mínima dificuldade, queria voltar para o Egito. Mesmo sendo escravos. Repare, Moisés não era escravo. Mas ele quis sair do Egito porque ele conseguiu enxergar lá na frente. O povo escravo quis sair, mas não enxergou na frente, queria voltar toda vez que tinha dificuldade. Não entendeu nem o propósito, nem a missão. Louvava a Deus quando a coisa apertava, se afastava de Deus quando a coisa melhorava. Buscava a Deus quando a coisa estava difícil, se afastava de Deus quando ficava mais ou menos. E muitas vezes eles se afastavam mesmo quando a coisa estava difícil, porque eles não conseguiam enxergar que aquele Deus que estava com eles, era o Deus dele, era um Deus poderoso e que iria cumprir aquilo que tinha estipulado. A gente vê que não existiu povo no mundo que viu mais milagres do que aquele povo no deserto. Mas a gente vê que era um povo pecador, que era um povo que tinha um amor que não era sincero e que era um povo realmente que não estava perto do Senhor. Moisés, ele nos ensina muita coisa. E nós, através da vida dele, também podemos nos posicionar de uma forma correta. Hebreus 11:16 diz o seguinte: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E o 17 diz, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele só conseguia ver que era invisível porque ele tinha intimidade, porque ele estava perto,
Porque ele tinha se decidido a amar a Deus, a honrar a Deus, a glorificar a Deus. E ele, por causa disso, tinha se decidido a cumprir o seu chamado. E ele foi até o fim. Infelizmente, ele não entrou na terra prometida, mas ele cumpriu o seu chamado. A sua missão foi realizada. Ele não entrou por causa de um detalhe e porque Deus assim estipulou. Mas vai lá para Hebreus 11, como lemos, está lá na galeria dos heróis da fé. Quantos daqueles israelitas do deserto estão na galeria dos heróis da fé? Quantos? Não muitos. E os que estão, a Bíblia dá testemunho positivo deles. Foi os que fizeram a mesma coisa que Moisés, decidiram-se pelas mesmas coisas, optaram pelas mesmas coisas e se entregaram para que Deus pudesse fazer aquilo que ele deveria fazer e gostaria de fazer e ser glorificado. Quando ele contemplou o invisível, ele se propôs a permanecer na presença de Deus sempre. Moisés foi o homem que Deus falava com ele face a face. Arão e Miriam um dia começaram a falar umas coisinhas assim, tal, contra ele. Deus falou assim: meu amigo, minha amiga, com vocês eu não falo do jeito que eu falo com ele é diferente. Com ele eu falo face a face. Não se coloquem na mesma posição que ele, não se comparem com ele. Ele tem intimidade comigo. Moisés, ele quando intercedia, Deus, ele mudava de ideia. Por quê? Porque havia intimidade, havia relacionamento. Os israelitas, eles oraram para sair do Egito, mas o Egito não saiu deles. Moisés decidiu sair do Egito, e ele quando saiu, deixou o Egito para trás. E só retornou para lá, porque Deus mandou, para fazer uma grande obra. Sem identidade, ou melhor, sem intimidade, os olhos ficam fixos no visível e a fé é enfraquecida. Muitos de nós somos casados e a gente persevera no casamento porque existe intimidade, porque sem intimidade não vai haver união, não é? E mesmo sem a gente conseguir enxergar muita coisa, a gente faz força para dar certo. Mais ou menos como Moisés aqui ele fez. A gente tenta ver o invisível para continuar perseverando e continuar caminhando. Sem intimidade não existe essa âncora que fixa os nossos olhos naquilo que é importante, que é o propósito e a missão. Eu acredito que todos nós saibamos o que seja uma âncora, não é? Que quando é jogada do navio, ela bate lá no fundo do oceano e ela faz com que o navio fique paradinho, fixo. A intimidade faz isso, para que a gente tenha a real noção de como as coisas de Deus funcionam. Tiago 4,4 diz que aquele que quer ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. A gente precisa fazer uma escolha. Intimidade com Deus ou intimidade com o mundo? Se eu tiver intimidade com o mundo vai me controlar, menos eu vou pensar nas coisas do alto. Agora, se eu tiver intimidade com Deus, menos o mundo será importante para mim. E eu não vou querer a amizade dele, consequentemente não serei inimigo de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Somente um amor não fingido agradará realmente a Deus. Somente esse amor nos fará bem-sucedidos no nosso propósito e na nossa missão. Para terminar, Gálatas 24, Paulo diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Resolutos, entregou o corpo, entregou a mente, crucificou a carne com as paixões e desejos. Eu sou de Deus agora e eu quero intimidade com Ele. Gálatas 6,14. O mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quantos de nós podem dizer isso? Quando a gente se batiza, essa é a declaração que a gente está fazendo. Eu morro para o mundo, para ressuscitar para uma vida nova com Cristo. Quantos de nós se batizaram com esse propósito realmente fixo no seu coração, arraigado no coração? Nós não podemos fazer uma vida de agente secreto aqui, de dupla identidade. A gente precisa se decidir. Decida-se hoje manter os seus olhos fixos na cruz de Cristo. Lá você vai enxergar tudo aquilo que Ele fez por você, a salvação que Ele providenciou para você, o perdão que Ele ofereceu a você, a graça que Ele disponibilizou a você, mas também, para que você está aqui nesse mundo? Para adorar, glorificar, honrar a Deus, se relacionando com Ele, e o porquê da sua peregrinação por essa terra, até o fim dos seus dias, que é abençoar as pessoas,
amar as pessoas, implantar o reino enquanto você vai caminhando e fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, para que muitas e muitas sejam salvas através do seu testemunho e da sua pregação. Amém? Que Deus nos abençoe nessa nossa jornada. Se não for o Senhor, né, nós vamos falhar de uma forma miserável. Mas coloque os olhos nele e coloque os olhos nesse exemplo de Moisés, que contra tudo e todos e contra todas as probabilidades, mesmo no meio lá de israelitas que talvez até conheciam Deus mais que ele se destacou, porque ele tomou uma decisão a partir do momento que ele teve um encontro revelador e transformador. Ele ficou perto de Jesus e a intimidade fez com que ele amasse esse Deus cada vez mais. E eu falei perto de Jesus porque isso mesmo, quando o texto fala que ele viu a glória de Cristo, o invisível, lá na frente, aquilo que iria acontecer depois dessa peregrinação, dessa jornada de muitos e muitos cristãos. Um dia viria Jesus morrer na cruz para cumprir o propósito do Pai. E ele mesmo profetiza, se nós formos olhar as Escrituras, ele fala, Deus enviará um profeta semelhante a mim. Ele já sabia, ele viu tudo. Por quê? Porque Deus ele não esconde os seus segredos daqueles que são íntimos a Ele. Amém? Deus não esconde os segredos dele daqueles que temem a Ele. Se a gente estiver pertinho do Senhor, Ele vai revelar coisas para nós que nós vamos ficar realmente impressionados e que vão nos fazer ter mais fome e mais sede dEle. E também vão nos fazer trabalharmos com mais afinco, sem preguiça, sem relaxamento, para que a obra dEle seja feita nesse lugar e o reino seja implantado, esse reino de amor, né, de alegria, de paz, de justiça no Espírito Santo.